Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal do YouTube trazendo mais um vídeo de resenhas. Sim, meus anjos, porque eu, por mais que seja uma pessoa que demora um pouco para leitura, às vezes eu leio uma coisa rápida. Livro assim curtinho a gente lê rápido, né? Dependendo da temática. Então eu vim aqui falar um pouquinho para vocês de um livro que eu li e também da sua temática, que é o que está aí no título. O que levar em conta na hora de você ler uma biografia ou uma autobiografia ou até mesmo a biografia não autorizada. Assim, a gente não precisa, né, levar muito ao pé da letra, digamos assim, né, explicar muito sobre a questão de biografia, porque já fica, né, subentendido que é você contar a história de alguém, a história de um fato em si. No caso, se você vai contar a história de alguém é porque ela é famosa, ela ficou famosa por alguma coisa, ela conta alguma coisa interessante. Então, de alguma maneira, essa pessoa que você está lendo vai, de alguma forma, te contar uma história interessante, ela vai te mostrar uma coisa interessante ou ela vai te mostrar um marco muito interessante, seja de um fato histórico ou de uma pessoa. Nesse caso, então, ela é uma história real, né? Ela não é uma invenção da cabeça de alguém e ela pode ter essas três vertentes. Eu nem sei se tem outras vertentes de biografia, mas essas três vertentes que eu particularmente conheço, que é a biografia, que ela é contada por alguém de uma outra pessoa. Então, um exemplo aqui, eu poderia fazer uma biografia da Cláudia Raia, só que ela seria uma biografia porque é a visão de uma terceira pessoa perante a história da Cláudia Raia. Eu joguei a Cláudia aqui aleatoriamente. Teoricamente, ali, né, nessa questão toda, a pesquisa de campo perante a biografia é você estar com aquela pessoa, às vezes até passar alguns dias com a pessoa, né, conhecer o cotidiano dela e conversar com ela. Claro que a pessoa ela não vai te contar tudo. Ela vai te contar algumas coisas e outras coisas você vai depois pesquisar. Muitas vezes outro tipo de biografia eu vou explicar. Ela tem o dedo da pessoa. Então, a pessoa que está contando a história, ela fala, ah, não, ó, isso aqui tira, isso não, acrescenta assim, acrescenta assado. Então, ali é uma história que a pessoa em si, que no caso a Cláudia Raia, aceitou falar daquela maneira perante ao público que vai ler aquele livro. A autobiografia seria, por exemplo, a Cláudia Raia escrevendo a sua biografia, ela própria falando sobre si mesma. Que, se eu não me engano, até dando esse adendo, depois eu posso até pôr para vocês aqui a informação de que saiu um livro sobre a Cláudia Raia. Agora eu não sei se foi ela mesma que escreveu, acho que não foi. Mas seria mais ou menos isso, seria a própria Cláudia Raia escrevendo a biografia dela, contando a história dela. Então acontece de você ter uma autobiografia e a pessoa também vai contar da sua maneira. Se você depois quiser pesquisar mais sobre isso, aí vai ficar por sua conta. E muitas vezes até mesmo a pesquisa de campo para uma biografia, ela muitas vezes para ali, porque aí você vai mostrar para a pessoa que você está escrevendo e ela pode não querer aquele assunto. Aí entramos no terceiro exemplo de biografia, que aí a gente pode citar uma outra artista, que é a biografia não autorizada. Quando uma terceira pessoa escreve a história de uma outra, sem que a outra esteja convicta sobre aqueles fatos, então não há uma conversa entre as partes, porque aí vai ser tudo contado por fatos que saem, por histórias que saíram, por revistas,
literaturas, por jornais, por fofocas, por pessoas que se envolveram com essa pessoa, que nesse caso, a questão da biografia não autorizada, ela virou uma polêmica aqui no Brasil, justamente pela biografia que foi ou não autorizada pela Anitta, escrita pelo jornalista Léo Dias. O Léo Dias falou que ia escrever biografia não autorizada da Anitta, ia contar vários fatos da vida da Anitta, e a Anitta não queria que esse livro fosse publicado, falou que ia processar o Léo Dias lançou o livro e posteriormente a gente soube que o Léo Dias conversou com a Anitta, teve algumas conversas e a Anitta sabia do teor que tinha dentro dessa biografia. Então é o que se diz, né, que essa biografia ela é uma biografia mais do que autorizada, porque aí tira um sarro na cara tanto do Léo Dias quanto da própria Anitta de que isso não foi autorizado, mas que era para ser um burburinho de não autorizado. No caso, por exemplo, do livro que eu li, que foi a biografia não autorizada da Kylie Minogue, foi feita por uma página, que é a página Kylie Brasil, que é diretamente ligada não é diretamente ligada a Kylie, né? Conta as coisas da Kylie, mas que é escrita por fãs brasileiros, né? Por quem conhece, sabe muito da vida da Kylie Minogue. E aí essa biografia seria não autorizada porque a Kylie não teve o dedo ali dela, ou ela não aprovou, falou, ó, pode publicar que eu assino embaixo. Anteriormente, lá atrás, eu não lembro agora que ano, se não me engano, acho que foi 2013, a própria Kylie lançou a sua autobiografia que se chamava La La La, que remete à música de grande sucesso dela. Só que aí ela conta até aquela parte, né? Essa biografia atualmente conta toda a história da Kylie antes até o momento agora que ela lançou disco. Então vai rememorando, né? Vai contando fatos interessantes ali. Não aprofunda tanto. Eu esperava que fosse aprofundado alguns temas, algumas temáticas. Principalmente que eu trouxe aqui no canal é o review do álbum Impossible Princess. E eu queria saber mais daquela época, porque foi uma época complicada pra Kylie. E ela ficou assim meio atordoada, né? Não sabia o que fazer, né? Não sabia como seguir a vida. E aí ficou um pouco, né? A gente poderia ter perdido a carreira musical de Kylie Minogue ali em Impossible Princess. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não curto esse tipo de livro. Porque eu acho que às vezes o livro ele fica caçando coisas ali que não vai acrescentar em nada. Ah, Nicolas, mas você fala que precisa, né, de fatos, né? Precisa de história. Algumas coisas precisam de história. Eu acho que tem algumas coisas ali que a gente sabe da pessoa e às vezes não tá no livro, mas você fica tipo, nossa, mas por que não puseram isso no livro? Por mais que fosse uma autobiografia, por que não foi colocado isso, né? Então a gente volta lá atrás imaginando que a pessoa não queria falar sobre aquilo. Mas não é um livro que me agrada porque eu gosto de livro que corre, que vai, que sabe, e às vezes até quando eu sei muito da pessoa, aí não me interessa muito. Me interessou saber sobre a Kylie porque assim, eu conheço ela do álbum X pra cá, só que também teve uma parte ali entre o X e o Disco que eu me perdi. Então eu queria saber mais sobre a Kylie, eu queria saber mais sobre a vida dela e como ela começou. E só pra dar um gostinho aí pra quem quiser comprar o livro, ele está disponível na Amazon. Ela começou como atriz lá nos Estados Unidos e ela ficou muito conhecida como atriz. E todo mundo queria que ela continuasse como atriz, mas ela tinha essa vontade de ser cantora, né, de poder expandir o seu universo para outros locais. E aí a carreira musical chamou mais atenção da Kylie, foi para frente e aí conhecemos o que é hoje Kylie Minogue. Eu espero que eu tenha trazido bastante informações para vocês sobre isso. Não quero que vocês desgostem desse tipo de livro só porque eu tô falando que eu não gosto, mas para mim não é um tipo de livro que me atrai muito. Eu tentei ler, se não me engano, eu não sei de quem que foi a biografia que eu tentei ler, mas eu demorei tanto para ler. Tem um lá que eu preciso ler de que é um fato histórico, né? Que é uma história envolvendo Sócrates e Casagrande. Isso na parte de futebol. Vamos ver se eu vou me interessar, né? Às vezes a biografia ela se mistura muito quando você vai contar fatos históricos. Então quando você conta fatos históricos acaba nem sendo biografia, porque
A bio seria a história de alguém, escrever algo de alguém, né, com grafia, então escrever a história de alguma coisa, e mais precisamente a história de alguém. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e também compartilhe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal que ajuda bastante. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.